Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Valquíria Paiva e você está no meu canal Química na Cuca. Na aula de hoje, nós falaremos sobre como as interações intermoleculares vão alterar as propriedades físicas das substâncias. Vamos aprender junto comigo? Se você ainda não for inscrito no meu canal, eu te convido a se inscrever. Deixe seu like nesse vídeo, se você gostou, deixe um comentário, se não entendeu também, deixe seu comentário, que eu vou responder todos com muito carinho. Na aula de hoje, nós falaremos sobre interações intermoleculares e propriedades físicas das substâncias. Quais são essas propriedades que nós vamos falar? Por exemplo, como essas interações intermoleculares afetam a temperatura de ebulição das substâncias. Nós temos então dois fatores que vão afetar tanto a temperatura de ebulição, mas isso também vale para a temperatura de fusão. O tipo de força intermolecular que nós vamos estudar, né? Já fiz um vídeo anterior aqui sobre as forças intermoleculares, as interações intermoleculares. Se você ainda não assistiu, convido que você assista, vou deixar o link aqui na parte superior do vídeo. Então, o tipo de força intermolecular interfere. Como nós já vimos lá, existe uma escala de forças intermoleculares, ou interações intermoleculares. Por exemplo, dipolo induzido é a interação mais fraca, dipolo é a interação, né, um pouco mais forte do que a dipolo induzido, ou forças de London. Acima da dipolo nós temos a ligação de hidrogênio, e acima da ligação de hidrogênio nós temos a força íon-dipolo, que também alguns acrescentam aqui nas interações intermoleculares. Então, quanto mais intensas essas atrações intermoleculares, maior vai ser a temperatura de ebulição da substância, maior também será a temperatura de fusão dessa substância. Lembra que ebulição é a passagem do estado líquido para o gasoso e fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Outro fator que interfere é o tamanho das moléculas. Quanto maior for o tamanho de uma molécula, maior será a superfície dessa molécula. Então, vai propiciar um maior número de interações dela com outras moléculas vizinhas. Então, vai acabar acarretando, né, uma temperatura de ebulição maior, uma temperatura de ebulição também maior. Então, quanto maior a intensidade das forças intermoleculares, maior vai ser a energia necessária para essa mudança de estado físico, seja de sólido para líquido ou de líquido para gasoso. Também vai ser maior o ponto de ebulição e o de fusão, consequentemente. Vamos ver o caso da água. O ponto de ebulição da água, que nós já vimos, a água, as suas moléculas são unidas por ligações de hidrogênio, é 100 graus Celsius. O ponto de ebulição do H2S, sulfeto de hidrogênio, que tem moléculas unidas por dipolo-dipolo, tem ponto de ebulição de menos 60 graus Celsius. Então, como nós falamos, o tipo de força intermolecular interfere na temperatura de ebulição. Quando a água entra em ebulição, não são as ligações covalentes que se rompem, são as suas ligações de hidrogênio. Isso é muito importante, porque eu já sou professora há alguns anos, né? E eu percebo que os alunos têm essa dificuldade de compreensão. Nós já falamos no vídeo anterior. Aqui o que une um átomo de hidrogênio a um átomo de oxigênio é a ligação covalente. Essa ligação é muito mais intensa do que a ligação intermolecular da ligação de hidrogênio. Então, nós estamos falando aqui, olha, que essa molécula estava unida com essa e com essa pela interação do tipo ligação de hidrogênio. Quando nós aquecemos aqui essa água, o que se rompe é justamente a ligação de hidrogênio, mas as ligações covalentes da água continuam aqui, né? O que une o átomo de hidrogênio ao átomo de oxigênio permanece.
então continua sendo moléculas de água. Observe então a representação tridimensional das ligações de hidrogênio na água líquida. Nós temos aqui as ligações covalentes, que são essas barras, e essa pontilhada aqui, que são as ligações de hidrogênio. Agora, como que essas ligações de hidrogênio se comportam na água sólida? Nós falamos melhor disso no outro vídeo. Então, elas se formam um arranjo espacial muito interessante, né? Ainda sobre como as interações intermoleculares interferem nas temperaturas de ebulição, vamos ver esse gráfico aqui. Ele mostra aqui o período da tabela periódica, então segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período. Período, então, é a linha horizontal da tabela periódica. Tá? No segundo período, nós temos o carbono, o nitrogênio, o flúor e o hidrogênio. Aqui nós estamos analisando substâncias, elementos químicos ligados ao elemento hidrogênio, ok? Todas são assim, elementos, por exemplo, do segundo período ligados ao hidrogênio, elementos do terceiro período ligados ao hidrogênio e assim por diante. Então, observe aqui, por exemplo, no segundo período, que o NH3, que nesse caso é o nitrogênio ligado com hidrogênio, o HF, que é o hidrogênio ligado com flúor, e o H2O, que é o hidrogênio ligado com oxigênio, são as que apresentam a maior temperatura de ebulição deste segundo período, deste grupo. Então, isso ocorre por quê? Porque essas substâncias vão interagir pela interação do tipo ligação de hidrogênio, como nós já falamos. A ligação de hidrogênio é quando o hidrogênio está ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio. Essas interações são as mais intensas, né? As demais substâncias aqui, elas vão apresentar em cada grupo interações intermoleculares do mesmo tipo, por exemplo, H2S, H2SE, H2TE vão se interagir por força de polo. E o que vai definir essa temperatura de ebulição maior ou menor vai ser o tamanho das moléculas. Tem a ver com o raio atômico dos elementos químicos e o tamanho das moléculas. Então, vemos aqui que, por exemplo, as substâncias do quinto período, elas têm temperatura de ebulição maior do que as substâncias que estão no terceiro período, né? Então, tem a ver com o tamanho dessa molécula. O selênio, por exemplo, ele apresenta mais elétrons do que o enxofre e também tem maior raio atômico. A molécula do H2SE é maior e tem mais elétrons do que a molécula do H2S, ou seja, ela também é mais polarizável. Explicamos o conceito de polarizibilidade lá no outro vídeo, né? Então, se você ainda não viu, você pode assistir no vídeo anterior. Polarizabilidade. Agora foi. Quanto maior a massa da molécula, então, vai ser maior a energia necessária para a mudança de estado físico, porque, como eu já disse, vai ter maior interação, né? Maior área de interação com outras moléculas vizinhas. Também vai ser maior o ponto de ebulição ou de fusão da substância. E com o aumento do ponto de ebulição ou de fusão, vai aumentar, né, causado pelo aumento das quantidades das forças de London. Aqui nós temos, então, no caso do flúor, a massa molecular dele é 38, ponto de fusão menos 220, ponto de ebulição menos 188. Do cloro, massa molecular 71, veja que aumenta a massa molecular. Também aumenta o ponto de fusão e aumenta o ponto de ebulição. No caso do iodo, o iodo, como tem já na nossa explicação, mesma explicação, ele tem maior raio atômico, ele vai ter maior massa molecular, maior número de prótons no núcleo, né? Maior número de nêutrons. Então, ele vai ter maior massa molecular, maior ponto de fusão, que vai ser 114, e maior ponto de ebulição, 184. Então, as substâncias moleculares, com massas moleculares que são aproximadamente iguais, elas se diferenciam pela força intermolecular que for mais intensa. Se elas tiverem a mesma força intermolecular,
a diferenciação será aquela que tiver a maior massa molecular. Então, vamos comparar aqui entre HF e HCl. Eles têm diferentes forças intermoleculares. HF é ligação de hidrogênio e HCl de polo permanente ou de polo dipolo. A massa molecular aproximadamente está ali, está perto, né? O ponto de fusão e de ebulição deles é diferente por causa da força intermolecular. Então, como o HF é formado por ligações de hidrogênio, as moléculas se unem por ligação de hidrogênio, o ponto de ebulição dele é maior do que do HCl. Agora, no caso do HBr e do HI, como ambas têm o mesmo tipo de interação de polo ou de polo permanente, e a massa molecular delas é bem diferente, então o fator determinante aqui é aquela que tem maior massa molecular, também vai ter maior ponto de fusão e de ebulição. Existem alguns casos ainda que o tamanho da cadeia influencia no ponto de ebulição dos compostos. Vamos ver o caso aqui do butano e do metilpropano. Ambas têm a mesma fórmula molecular, ambos são hidrocarbonetos, formados apenas de carbono e de hidrogênio, né? Tem 4 carbonos e 10 hidrogênios o butano. O metilpropano também tem 4 carbonos e 10 hidrogênios. Ambas têm a mesma interação intermolecular entre eles, né? Entre as moléculas do butano, a interação intermolecular é de polo induzido. Entre as moléculas do metilpropano, a interação entre elas é de polo induzido. Porém, como que acontece? O butano é uma cadeia que a gente chama de normal, é uma cadeia reta, uma molécula reta, né? Reta sim, na nossa fórmula estrutural plana que estamos representando ali. E o metilpropano nós chamamos de ramificado. Então, isso aqui é uma cadeia normal, e isso é uma cadeia ramificada. Essa é a cadeia principal, esse aqui é o ramo, que a gente chama na química orgânica. Então, como ela forma uma cadeia menor, o metilpropano, ele tem uma cadeia menor, vai ter um ponto de ebulição também menor. E, no caso do butano, como ele tem uma cadeia maior, maior também será o ponto de ebulição. As forças intermoleculares, elas também vão interferir na solubilidade. Aqui eu coloquei polaridade, forças intermoleculares e solubilidade. Por quê? As forças intermoleculares são determinadas a partir da polaridade da molécula, né? E as forças intermoleculares vão interferir totalmente na solubilidade. Nós podemos dizer que substâncias polares tendem a se dissolver em solventes polares e substâncias apolares tendem a se dissolver em solventes apolares, ou de uma forma geral, semelhante dissolve semelhante. É o caso aqui, por exemplo, água e álcool etílico. Observe que a água é uma substância polar, álcool etílico também é uma substância polar. Ambos têm aqui o grupo, né, OH, hidrogênio ligado com oxigênio. Então, ambos são moléculas polares. Então, quando nós misturarmos água e álcool, o álcool será solúvel em água. Já o caso do querosene e da gasolina. O querosene e a gasolina são derivados do petróleo. E se a gente colocar aqui ambos juntos, né, gasolina com querosene, gasolina é miscível com querosene. Então, todos os derivados do petróleo, como por exemplo gasolina, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, eles vão ser formados por moléculas do tipo hidrocarbonetos, formados apenas de carbono e de hidrogênio. E todos eles vão ser substâncias apolares, que vão ser miscíveis entre si e immiscíveis com a água, não se misturam com a água, por causa dessa diferença de polaridade, por causa dessa diferença na constituição da molécula. Quando nós temos, então, dois líquidos immiscíveis, nós temos uma mistura chamada heterogênea, que é o caso da gasolina com a água e do óleo com a água. Então, o fato deles não se dissolverem é porque os processos de dissolução eles estão totalmente associados às interações intermoleculares. Então, o tipo de força intermolecular existente na água é diferente do tipo de força intermolecular existente no óleo. Então, como nós sabemos que a água é uma substância polar e ela interage por
ligações de hidrogênio, e o óleo é uma substância apolar e deve interagir por forças de London, forças de Van der Waals, ou também chamada dispersões de London, de polo induzido e de polo induzido. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por assistir, espero que você goste. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!